Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Tô aqui hoje com uma pessoa muito especial, uma grande amiga minha que eu conheci em um evento de vendas e eu vou contar pra vocês um pouco da história dela, tá? Estamos aqui com a Pamela Taglioni. Taglioni. É, em italiano. Italiano. Tá, Taglioni. Então, Isso. Pamela Taglioni, ela que é mentora de vendas e vai Exato. contar um pouquinho da nossa história. Obrigado por você ter vindo, aceitado o Vini, convite. eu que super agradeço o convite. Estou lisonjeada de ser entrevistada por uma pessoa do seu gabarito, né? Um homem que conhece tanto de vendas. Eu sou mentora de empreendedoras, tenho 20 anos na área de vendas, sou especialista de vendas e estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Tenho certeza que a gente vai trocar um papo muito legal. Que bom, é até uma pressão aqui sobre mim. Falar com alguém que se comunica tão bem, que tem uma oratória tão boa. Depois a gente vai entrar nesse assunto da oratória, tá? Obrigada. Mas eu quero começar com a pergunta que é clichê aqui pra gente, que é o que é vendas pra você? Vendas é energia, né? Eu acredito que vendas é energia porque nós estamos o tempo todo trocando e tocando vida de pessoas. Não importa o que você está vendendo. Pode ser uma camiseta, pode ser um carro, mas tudo que você vende tem uma história por trás. Até um prego no material de construção tem uma história por trás. Um quadro que precisa ser pendurado, enfim. Então, eu acredito que vendas é troca de energia, definitivamente. Caramba, troca de energia. Normalmente as pessoas elas falam coisas parecidas. Essa é a primeira vez que alguém fala de troca de energia. Eu tenho uma visão muito diferenciada de vendas. Acho que até pelo que vendas representa na minha história, né? Enquanto indivíduo. E principalmente pela conexão que eu tenho com as pessoas. Então, para mim, vendas é uma forma de me conectar com a história das pessoas, com a necessidade das pessoas. E eu vou ser bem honesta, tá? Essa visão, ela é de 10 anos para cá, porque eu sou a vendedora old school também. Sim. Eu tô em vendas há 20 anos, então eu já fui a vendedora que... Eu sempre vendi tudo, a todo preço. Eu sempre fui dessa escola, né? E um momento a minha chave virou e eu entendi, eu falei, cara, na verdade é diferente, a história é diferente. Tem uma vida aqui por trás, tem uma necessidade aqui por trás. E quando eu aprendi a forma de me conectar verdadeiramente com essas pessoas, com essas histórias, aí eu me tornei uma vendedora de verdade. Porque o bom vendedor, ele vende tudo para qualquer pessoa, mas uma vendedora de verdade é aquela que toca a pessoa e que ela nunca mais esquece de você. Caramba, que profundo, hein? Eu acredito muito nisso. Você falou de um momento que essa chave virou. Antes de falar desse momento, como que começou a sua carreira em vendas? Tá, vamos lá. Eu comecei em vendas, eu saí de casa com 17 anos de idade, eu fui criada pela minha avó, Dona Alice. Dona Alice é conhecidíssima nas minhas redes sociais. E quando eu saí de casa com 17 anos, eu fui morar sozinha. E 17 anos, emprego, shopping, né? Fatalmente é em shopping. Então, a minha trajetória iniciou em shopping. Eu passei por todos os setores que você imaginar. Serviço, varejo, B2B, B2C. Mas a minha carreira mesmo, ela se estabeleceu no B2B. Foi uma startup que eu trabalhei, acabei ficando lá quase 10 anos. Cheguei lá como vendedora júnior. Passei por todas as etapas do corporativo, né? Vendedora júnior, pleno, coordenadora, gerente. E aí me tornei head de vendas. Eu saí de lá, eu geria 2 áreas comerciais diferentes. E foi uma trajetória assim, super especial. Aprendi muitas coisas lá dentro. E o fato de ter transitado por tantas áreas nessa parte de vendas, acho que me trouxe esse traquejo e essa sensibilidade de pensar nas pessoas por trás. Porque o B2B, principalmente, ele é um mercado muito duro. Né? Ele é um mercado difícil e você precisa entender de pessoas. Porque se você acha que você está vendendo para o CNPJ, você já perdeu a venda. Sim. A gente não vende para o CNPJ, a gente vende para a pessoa que está por trás. Então, essa minha trajetória de ter passado pelo shopping, de ter aprendido... O ticket médio, eu aprendi vendendo calçado. Sim. Né? Então, muito comum, né, nessa área. Exato. Porque era assim, eu não podia vir com uma caixa de tênis. Né? Eu tinha que vir com 5 caixas e o par de meia. Às vezes a pessoa ia comprar o chinelo comigo... Eu era a vendedora que fazia a pessoa sair com a meia. Parece até aquele meme, né? Que o cara vai comprar uma isca e sai com um bar. Não, era isso. A pessoa saía com a Havaiana, mas ela saía também com um par de meia. Então, tudo isso foi me trazendo, foi forjando a minha história ali para chegar nessa figura que eu sou hoje na parte de vendas e principalmente como ser humano, né? Eu não gosto dessa
coisa que vendem pra gente, vida pessoal, vida profissional. Eu acho que nós somos uma coisa só. Não, e eu acho que hoje com as redes sociais isso está cada vez mais evidente, né? As pessoas não conseguem mais dividir o trabalho da vida pessoal, porque hoje cada vez mais você quer postar o que você está fazendo para as pessoas te conhecerem, se conectarem com você. E aí, se você não postar o seu trabalho, por exemplo, você não vai postar nada, porque praticamente o dia inteiro você está trabalhando. Mas é uma linha tênue também, essa questão do que você posta, do que você realmente é. Porque o que eu percebi em vendas, ainda tem muita gente que acredita que precisa criar um personagem para ser um bom vendedor. Falamos disso no offline aqui, né? Exato, exato. E eu acredito muito mais na autenticidade de você entender quais são as suas forças genuínas, né? Então, assim, você pode ser uma pessoa tímida. Inclusive, eu tive uma pessoa que fez parte da minha equipe, eu fui líder dela. Ela é extremamente tímida e uma excelente vendedora. Uma excelente vendedora. Porque ela soube extrair as melhores características dela para conduzir a venda para o objetivo final. Sim. Então, não é sobre você se tornar uma outra pessoa. Sim. E, infelizmente, as redes sociais acabam incitando isso também, né? As pessoas perdem a autenticidade. Eu brinquei, inclusive, do blazer, da água na taça. Porque o Instagram, ele criou também essa mensagem, né? Que se você colocar um blazer, se você tomar uma água na taça, você vai vender mais. Sim. E vendas não é sobre isso. Vendas é uma série de coisas, uma união, né, de muitas coisas para você conseguir conduzir o cliente para o ponto final ali de interesse dele. É nisso que eu acredito. Então, eu concordo plenamente com você, mas eu tenho uma provocação para te fazer. Lá vem, bora. Tudo bem que a autenticidade, também acredito nisso, eu também tento ser o mais autêntico possível, né? O nome da minha consultoria é Venda Simples, porque eu sou uma pessoa simples e eu acredito no poder da simplicidade, mas a gente sabe que existem os personagens e muita gente ganha muito dinheiro inventando personagem. E como que você enxerga isso do ponto de vista de quem está criando esse personagem? Porque do ponto de vista de quem está comprando, dá até dó da gente ver algumas coisas que a gente já conversou também aqui no offline, de pessoas que prometem, por exemplo, na nossa área de vendas, que promete que você vai conversar no WhatsApp e essa técnica é infalível. Com esse script você vai vender mais. Com esse script você vai vender mais. Com essa técnica, essa ferramenta, isso aqui que eu criei vai te ajudar e tudo mais. E a gente sabe que não é verdade. Sim. Mas do ponto de vista de quem está criando tudo isso, por que você acredita que pessoas fogem da autenticidade, que parece meio óbvio, né? Pô, se você for autêntica, as pessoas vão te comprar, você não vai precisar mudar quem você é. Sim. Por que as pessoas procuram montar personagens e não ser autênticos? Porque eu acredito que é muito menos trabalhoso você entregar o que esperam de você. Perfeito. O personagem, você entrega o que espera de você. Quando você é autêntico, você está se mostrando ali de forma genuína, você está se expondo. Então, assim, eu estou mostrando todos os meus lados para você com a minha autenticidade. Então, eu, por exemplo, eu sou uma figura... Eu sou muito autêntica, não tenho como dizer o contrário. Sim. E, fatalmente, eu agrado muitas pessoas e desagrado muitas outras. Sim. Mas isso tá tudo bem, é o que as pessoas não entendem também. Porque eu vou comunicar, eu vou conectar com quem se conecta comigo. E o se conectar comigo não quer dizer que você precisa ter tatuagens, por exemplo, para se conectar comigo. Né? E as pessoas têm essa visão. Mas a minha persona ou o meu público é um público XYZ, então eu preciso agir de uma forma XYZ. E não é sobre isso. Não é sobre isso. Então, para que eu vou me dar ao trabalho, ao desgaste de ser quem eu sou e me expor ao julgamento? Né? Porque você ser quem você é, você se expõe ao julgamento. Do que eu criar um personagem que faz ali o que está todo mundo fazendo, que outras pessoas já validaram aquele formato, né? Então, aquele big player, aquela pessoa já atua dessa forma, eu vou fazer assim, porque aí eu não tenho risco. Né? Então, é muito mais fácil, penso eu, né? A partir desse ponto de vista, que é muito mais fácil você criar esse personagem, que é uma coisa que eu não sustento. A molecada, né? Tem um jargão, eu não tanco. Não sei exatamente se é assim que usa, mas quero ser jovem aqui. Sim. Eu não tanco, eu não consigo ser um personagem. Isso foge de mim, assim. Mas na sua visão, quem busca ser o personagem está buscando uma facilidade ali, um atalho, né? Eu penso que busca a aprovação. Eu acho que a pessoa que cria um personagem, ela tá
100% buscando a aprovação do outro. E quando a gente busca a aprovação do outro, é complicado, é perigoso. Aí tem que ir pra terapia depois, né? Eu que não busco, já tô aí na terapia há anos e não quero abrir mão, e não busco a aprovação de ninguém. Então... Depois, mais pra frente, eu vou voltar nesse assunto da terapia, porque eu gosto muito de quando tem pessoas aqui, e eu tenho entrevistado pessoas que têm falado muito de Deus, que Deus pra mim é uma terapia. Tá. Tem gente que fala muito de terapia tradicional, tem gente que fala muito de terapias alternativas, eu quero ver qual que é a sua visão sobre legal. isso. Mas antes, eu queria falar um pouquinho, você estava falando da sua carreira, e você começou falando que você é mentora de mulheres. Isso. Como que você chegou nesse objetivo? Por que você quer ajudar as mulheres? Por que você não é mentora de homens, de crianças, de adolescentes, de idosos? Tá. Por que você escolheu mulheres? Tá. Apesar do motivo óbvio de você ser uma. Tá. Né? Mas o que foi alguma coisa que você viu na sua carreira? Alguma dificuldade que você encontrou? Eu queria que você contasse isso aí. Sim. Na verdade, nesses mais de 20 anos em vendas, eu transitei sempre por ambientes extremamente masculinos. Inclusive, nessa empresa que eu fiquei mais tempo, era predominantemente masculino. Os acionistas, os gestores. E o que eu sempre notei é a dificuldade das mulheres se posicionar quando a gente fala sobre vendas. Principalmente quando vende para homem. Né? Muitas mulheres se apequenam nesse cenário e, principalmente, não entendem o que é o processo de vendas. Elas não entendem o que é uma dinâmica do dia a dia de vendas. Então, infelizmente, a maioria acha que... mas se eu falar melhor, eu vou vender mais. Mas se eu aprender um script específico no WhatsApp, eu vou vender mais. Quando a gente falou isso no off também, o resultado de vendas, ele exige uma série de ações. Né? Uma série de queria inventar uma palavra difícil. Conjecturas. Que a gente precisa estruturar para que saia o resultado final. Então, quando eu identifiquei esse gap de ver homens extremamente qualificados nesse cenário, que inclusive é uma coisa dessa última década que elevou-se a skill vendedor, né? Porque antigamente, quando a gente começou, era o fracassado, né? Eu tinha muita vergonha de falar que eu era vendedora. As minhas amigas todas formadas em publicidade e propaganda, administração. E eu lá de vendedora, eu já ganhava mais do que essas amigas. Olha que loucura, né? Como a gente se apequena. Sim. Eu já ganhava mais do que elas, mas era aquela profissão, né, que era rechaçada. Nossa, não deu certo na vida, virou vendedora. Sim. Né? E aí eu comecei a notar que os homens foram crescendo muito em cima dessa narrativa do quanto vendas é importante para business, né? Ser um bom vendedor é importante para business. Então, assim, se você tem muitos homens falando para homens e essa figura de mulheres, hoje a gente tem algumas big players que falam muito bem sobre vendas, mas eu queria criar a minha comunidade, falar da minha forma, do meu jeito, com a minha autenticidade. Então, quando eu decidi vir para esse mercado, e eu tenho clientes homens, né? Só para salientar para vocês, eu também atendo homens. Mas quando eu vim para esse mercado, o meu público mesmo, a minha persona, eu defini mulheres. Por isso, primeiro pela visão holística que eu tenho sobre vendas, né? Então, eu tenho muito esse lado de processo, de dados, que é o que eu acredito muito para tomada de decisão. Mas eu tenho essa visão holística e principalmente dos desafios que a mulher encontra no dia a dia dela, né? Muitas mulheres têm essa jornada dupla, tem filho, tem empresa, né? Tem um marido. Então, é uma realidade diferente do homem. São desafios diferentes que a mulher enfrenta. Então, eu queria falar com esse público. É esse público que eu entendo que eu consigo transformar mais ainda a vida. Eu transformo os homens também, porque, né, é muito conhecimento. E assim, é fantástico você ter falado isso, porque o motivo de eu te chamar aqui, primeiro que eu te admiro demais, eu acho que você tem uma mensagem muito... Essa comunidade que você quer criar, eu já vejo ela criada, porque você tem essa postura, essa elegância, esse conhecimento. É muito difícil eu encontrar, e a gente já falou isso também no off, é muito difícil eu encontrar uma mulher que já transitou por todas as posições de vendas. Ou seja, você já foi vendedora de shopping, você já foi vendedora júnior, você já foi vendedora sênior, você já liderou equipe de vendas, você já fez todo o ciclo ali que normalmente são os homens que fazem. Sim. E a minha vontade de trazer você aqui hoje é justamente porque as melhores, talvez eu seja cancelado por causa dessa fala, mas não tô nem aí, os melhores vendedores que eu conheço não são vendedores, são vendedoras. As melhores profissionais de vendas que eu já trabalhei, todas são mulheres. Porque a mulher, ela tem, sei lá, um sexto sentido. Detalhe, a gente é atenta ao detalhe. Ela tem, assim, uma escutativa 10 vezes melhor do que os homens. Ela tem uma capacidade de execução muito melhor do que os homens. Assim, eu tento trazer
mulheres para esse podcast aqui, porque eu acho que vocês precisam de mais voz. Eu acho que é muito fácil ser homem nos dias de hoje e é muito difícil ser mulher. Como você disse, eu tenho na minha casa esse exemplo. A minha esposa, eu não tenho ideia de como ela consegue fazer tudo que ela faz. Porque ela é uma excelente mãe, uma excelente esposa e uma excelente profissional. Eu não sei como ela faz isso. São muitos papéis. Cara, eu não consigo ser um excelente profissional se eu tentar ser um bom pai. E nem se eu tentar ser um bom marido. Então, eu tenho que, na minha cabeça, eu tenho que falar assim, não, hoje eu tenho que levar minha esposa pra jantar, porque eu tenho que ser um bom marido. Selecionar um, né? Eu tenho que apertar um botãozinho e desligar os outros, sabe? E vocês, cara, e as mulheres que eu trabalhei e que eu vejo e que eu conheço como a gente se conheceu, eu falo assim, cara, essas mulheres precisam falar mais. Elas precisam ter mais palco, elas precisam ter mais voz. Porque tem muita mulher aí, que é o que você falou do se apequenar. Tem muita mulher que tá hoje numa empresa, que tá hoje num negócio, e ela tá achando que ela não é suficiente. Mas não é que ela não é suficiente, é porque ela tá com muitos papéis ali, ela precisa de ajuda de uma mentora. Ela precisa de ajuda de um consultor, ela precisa de ajuda de alguém que fale pra ela, cara, tá tudo bem, você vai conseguir, vai dar certo. Você só precisa de um plano, de um método, de um caminho. Eu acho que o seu trabalho vai muito de encontro com isso, pelo que você tá falando. Né? Vai muito de encontro com esse direcionamento. E eu gosto muito de olhar para essa forma holística, mais profunda. Esse exercício que você comentou, né, da diferença do homem e da mulher, nessa minha jornada de desenvolvimento pessoal, eu tenho uma atividade de um diário que eu faço ali todos os dias. E teve um dia que eu fui responder uma pergunta, né? Que se eu pudesse trocar de gênero por um dia, o que eu experimentaria na vida? Assim, né? Então, homem por um dia. E foi tão gostoso fazer essa reflexão, porque eu percebi que não há nada que eu faria de diferente se eu fosse homem. E aí eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram para falar sobre isso. E me impactou muito com as coisas que as mulheres trouxeram. Expor minha opinião, usar a roupa que eu gostaria de usar, viajar sozinha. Foram todas essas camadas, assim. E, cara, as mulheres são aprisionadas. E aprisionadas, muitas vezes, dentro da própria cabeça mesmo. Exato. Né? Porque a estrutura é estrutural. E nós uma coisa somos, desde pequeno. E enquanto mulher também eu me reconheço num ambiente estrutural ali também que não é positivo. Mas para mim esse exercício foi muito bom nesse sentido e é reflexo da minha trajetória profissional também. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu nunca me apequenei. Porque eu sempre falei o que eu quis falar, eu sempre me posicionei da forma que eu quis me posicionar. Tem uma história, inclusive, das minhas tatuagens. Eu tenho certeza que esse meu antigo CEO, que ele é meu amigo até hoje, ele vai ver esse podcast e ele vai lembrar. Eu brinquei com ele, na verdade eu comentei com ele, falei, vou fazer mais uma tatuagem, dessa vez vai ser na mão, porque até então minhas tatuagens eram escondidas. E aí ele falou, se você fizer essa tatuagem na mão, eu te mando embora. E aí eu falei pra ele, vamos ver então, se você vai mandar. Só que a gente tinha muita intimidade, assim, uma relação super bacana. E eu fiz a tatuagem, eu já entrei na reunião assim, pra ele. É verdade. Bom dia, toca aqui. Aí ele olhou, desculpa o meu linguajar, filha da P. Aí eu falei pra você que eu ia fazer, você vai mandar embora? Ele, você sabe que não. Eu falei, então pronto. Falei, porque a tatuagem não quer dizer nada sobre o meu profissional. Exatamente. Cara. A tatuagem não quer dizer nada. Isso pra mim é uma forma de me expressar. Sim. Né? É algo que eu gosto, que eu admiro e tal, mas é só uma forma de me expressar. Então, as mulheres, elas precisam encontrar esse lugar de despir-se do julgamento do outro e terem coragem para fazer o que elas querem fazer. Óbvio, com prudência, né? Então, por exemplo, viajar sozinha, eu já viajei 15 países sozinha, a maioria deles. Mas, assim, tudo eu pesquiso muito antes, eu sei os lugares que eu vou, eu tomo as precauções. Óbvio, o Brasil, infelizmente, ainda é um lugar muito perigoso para a mulher, então você tem que saber para onde você vai. Só que as limitações somos nós que colocamos. Então, a gente precisa encontrar formas de quebrar essas barreiras, de quebrar essas limitações. E eu gosto muito de levar isso na minha mentoria, sabe? Sempre partindo do princípio dos privilégios que eu tenho, também, porque eu sou uma mulher solteira, eu não tenho filhos. Então, a dinâmica do dia de uma mulher que tem filhos, que é casada, ela é completamente diferente. Eu moro sozinha. Então, eu tento ter essa sensibilidade também quando eu vou cobrá-las. Porque eu sou uma mentora que eu cobro mesmo. Né? A mentoria, o sucesso da mentoria depende da execução. Então, eu passar o meu conhecimento e a mentorada não executar, me frustra. Né? Não deveria. Não, mas eu acho não assim, deveria, mas me frustra. Até falando também como mentor, porque eu também faço mentorias, eu acho que é natural a gente se frustrar, porque é aquela coisa, eu comparo muito com você criar um filho.
Então, um exemplo, meu filho, quando ele tinha, sei lá, 2, 3 anos de idade, eu tava ensinando ele a escovar os dentes. Uma tarefa banal. Aí você vai um dia, você fala, ó, vai lá, escova assim, assim, assado e tal. Aí no outro dia, se você não fala, ele não faz. Aí você vai lá e fala de novo. Aí depois você fala de novo. E eu passei 1 ano e meio falando pro meu filho fazendo automático. O mentorado é a mesma coisa. Muitas vezes ele se esconde atrás das desculpas, porque assim, a gente tem que... E é muito difícil para nós, acho que você deve compartilhar dessa dificuldade, saber quando realmente não deu para fazer e quando realmente, assim, tá se escondendo atrás da desculpa ali. Ah, é por causa dos meus filhos. Ah, é por causa que eu tô na correria. É porque eu não dormi bem essa noite. É porque o funcionário tive que... Então, assim, sempre vai ter um porquê. E o mentor, né, nós, no caso, tem que ter essa sensibilidade de saber a hora de bater, a hora de assoprar e a hora de relevar. Eu acho que acima até dessa sensibilidade, é a sensibilidade da gente entender, Vini, em que momento do desenvolvimento aquela pessoa está. Porque tem conhecimento que, se você se deparar com ele em um momento da sua vida, ele vai reverberar em você de uma forma. Se você se deparar em outro, ele vai reverberar de outra forma. Exato. Então, hoje, por exemplo, eu estou num nível do meu desenvolvimento pessoal que eu percebo que tudo que eu não faço é porque eu não estou priorizando. Exato. Ponto. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. É falta de prioridade. E quando eu lido com essas empreendedoras, sendo muito honesta, a grande maioria, quando não faz, é porque não priorizou. É porque priorizou a compra do mercado, é porque priorizou... Entende? Sim. E aí, para algumas delas, inclusive, são coisas que eu tento orientar. Eu falo, cara, a posição que você está, financeiramente, principalmente, delega. Entende? Ou então, não consegue delegar? Faz compra pelo aplicativo. Mas você tem que priorizar, né? Qual que é o seu objetivo principal ali do momento? E também tá tudo bem se o seu objetivo principal for cuidar do seu filho, né? Só que você não pode se cobrar, estou aqui cuidando do meu filho e querer se cobrar de ser uma mega empresária. Sim. Né? A gente tem que equilibrar e entender onde você está colocando o seu esforço maior. Então, até esse nível de cobrança, eu tento perceber. Eu falo, opa, essa mulher aqui, ela tá em outro momento. Esse tapinha aqui que eu vou dar nela não vai reverberar da forma que deveria. Vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Sim. E normalmente isso acontece. Agora, se é uma mulher que ela tá ali apta a receber aquilo e a analisar aquilo, e eu falo por mim mesmo. Muitas informações que eu recebi, sei lá, há 10 anos atrás e que me impactam hoje, eu falo, opa, tô muito mais atenta, tô muito mais receptiva. Então... É igual um livro, né? Às vezes você pega um livro. Eu tava lendo... Total. Nas férias eu tava lendo Segredos da Mente Milionária. Acho que eu já li, sei lá, 5 vezes esse livro. Cada vez que eu leio, eu falo, cara, parece que eu não li isso. Porque quando eu li a primeira vez, isso aqui passou batido. Agora eu tô lendo e, cara, pegou aqui que eu falei, cara, preciso trabalhar isso em mim. É exatamente então, isso. acho que é igual isso. E qual que é o perfil da sua mentorada, né? Quem que são as pessoas que, por exemplo, tá ouvindo esse podcast ou tá assistindo esse podcast e fala assim, pô, gostei da Pamela, quero ser mentorada por ela. Tá. É mentorada ou mentoriada? Acho que é mentoriada, né? Eu acredito que os dois termos estão corretos. Tá. Então, a pessoa quer ser mentoriada por você. Tá. Quem que é essa pessoa? Pode ser qualquer um? Você busca alguém específico? Eu busco mulheres com perfil específico. Então, por exemplo, um faturamento acima de 20 mil reais. Porque o nível de conhecimento que eu entrego, essa mulher ela já precisa estar vendendo. É ideal que ela já esteja vendendo. Não tem processo nenhum, não tem problema. Mas ela precisa ter um negócio que já está andando. Não que eu não... Por exemplo, eu tenho mentorada que está estruturando um negócio junto comigo, inclusive, que ela nem começou. Isso é o mundo ideal. Mas o nível de percepção dessa pessoa para receber o meu conteúdo já está alinhado. Então, eu faço essa análise também. E eu imagino até que a questão financeira também pesa nessa hora. Porque se a pessoa não entender que se ela está montando um negócio... O que ela vai pagar para você como mentora é um investimento, ela pode enxergar como custo e aí já nem começa. Exato, exatamente. E ela precisa ter essa percepção aberta do que ela precisa estruturar. Né? Então, essa empreendedora, por exemplo, que já fatura 20 mil reais, que é muito técnica, já tem muita indicação rolando ali, mas que não entende exatamente onde está a previsibilidade dela. A maioria delas não sabe como encontrar a previsibilidade. Entendi. Que, né, é o que todo mundo persegue, ter essa previsibilidade do negócio. Então, quando a empreendedora está nesse momento, se encontra nesse momento de que eu preciso descobrir a minha previsibilidade, é aí que eu entro. Essa é a dor que você resolve. É dar previsibilidade para sua mentoriada. É dar previsibilidade através de... Eu sempre brinco, não é um milagre.
né? Você é de vendas, você sabe. Trabalhar com vendas é procurar um emprego novo todos os dias. Sim. E para você atingir um resultado expressivo em vendas, é um conjunto de ações diárias que você precisa fazer. Não Então, é dom, não é habilidade, não, são processos. Né? Eu sempre brinco que o processo, ele vence o dia que você não tem motivação. Sensacional essa frase, hein? Porque assim, não é todo dia que você está motivado. Mas se no seu processo você tem que fazer 30 ligações de prospecção, você vai fazer motivado ou não. Sim. Se você não tem um processo, se você não tem uma dinâmica, que você saiba exatamente o que você tem que executar no dia, você acorda desmotivado, aquele dia está morto. Sim. Aquele dia está morto. Então, assim, o processo, ele vence o dia que você não tem motivação. E, principalmente, a mulher que quer, o empreendedor, né, no geral, que quer escalar um negócio, que quer crescer um negócio, ele precisa ter processo para ele replicar. Sim. Porque senão você vai ficar de babá eternamente dos seus funcionários. Você vai ser funcionário da sua própria empresa. Exato, exato. Então, quando você cria o processo, quando você documenta isso, as pessoas vão entrando, óbvio, isso tem que ser o tempo todo revisado, tem que constantemente dar treinamentos. Eu até comentei isso com você. Eu realmente preciso reconhecer aqui. Eu acho que eu sou fora da curva mesmo. Porque na minha trajetória profissional eu não tive treinamento. Sim. Não passei por empresas que me deram treinamento, o que eu acho que é uma falha absurda. Porque se eu já era boa com as minhas ambições, você imagina se eu tivesse sido treinada. Então, mas eu vou te fazer outra provocação. Vai. Será que se você tivesse tido treino... Porque eu sou um cara que eu sou o oposto disso. Eu passei por 2 multinacionais que eu tive muito treinamento. Tá. Mas muito, muito, muito. E eu devo tudo que eu sei a eles. Legal. Só que será que se você tivesse tido todo esse treinamento, será que você seria essa profissional que você é de querer tanto? Porque as nossas... Eu queria ter uma câmera quando eu estava conversando com a Pamela offline. Porque a gente conversou e é impressionante o brilho no seu olho quando você fala do seu futuro. Você já tem um plano. Você já sabe exatamente onde você quer chegar. Você já sabe exatamente o que você quer fazer. E a minha pergunta é, será que se você tivesse tido todo o treinamento de capacitação, você ia ter essa fome? Acredito que não. Porque assim, eu olhando pra você, eu me sinto assim, falo, cara, eu não tenho fome. Porque eu falo, a Pamela, eu falo com ela, ela já sabe todos os passos que ela tem que dar, onde ela quer chegar e tudo mais, tal. Eu não tenho isso. E talvez por eu não ter passado tanta dificuldade. Pode ser. Você, pelo que a gente conversou no off, pelo que você tá contando aqui, você vivenciou cada dificuldade que um vendedor pode vivenciar na vida. Primeiro que você já mora sozinho desde sempre. Segundo, né, que você passou por atividades de vendas pouco reconhecidas. Vendedor de shopping, cara. Acho que é a pessoa que mais ouve asneira, groselha de cliente na vida. E sendo mulher, então... E sendo... Esqueci desse detalhe. Você é mulher. Não, e sendo mulher simpática. Né? Porque, infelizmente, ainda a simpatia, ela é reconhecida como... Como se você estivesse dando brecha pro cara te chavecar. Exatamente. Cara, isso é o que eu fico mais incomodado, sabia? Principalmente quando acontece com pessoas perto de mim, assim. Amigos e tudo mais. Porque às vezes a gente vai nos encontros de network e, pô, eu vejo amigas minhas assim, cara, sofrendo assédio ali na cara. É triste. Eu falo, meu, pelo amor de Deus, cara, será que o cara não se toca, né? Eu vou ser bem honesta, eu não vivi muito isso, mas... É porque eu sou pé na porta. Sim. Né? Eu costumo usar esse termo sobre mim. Eu Você sou não dá muito brecha, pé na porta. Então, eu não dou brecha. Sim. E os poucos, assim, que ainda tiveram ousadia, realmente... Não estão vivos para contar a história. Estão vivos, mas não foi positivo, né? Mas, com relação ao ponto do treinamento que você trouxe, é isso, eu acredito muito em energia, eu acredito muito que cada coisa está exatamente no lugar que ela deveria estar. Perfeito. Então, eu acredito que a minha história ela aconteceu exatamente como deveria acontecer e acredito que essa fome que eu tenho vem desse lugar, das dificuldades que eu passei. Acredito que, diante de muitas pessoas, eu tenho alguns privilégios no sentido, né? Ser uma mulher branca, alta, padrão, né? Que tem... todo esse tipo de coisa que, principalmente para vendas, influencia, né? A imagem influencia. Claro. Mas ter saído de casa aos 17 anos, não ter tido apoio financeiro assim, da minha família em absolutamente nada, até porque eles não tinham condição para eles. Né? Então, eu sou formada em gestão comercial, eu fui fazer a minha graduação, eu já tinha 25 anos quando eu fui fazer. Então, algumas coisas foram muito cedo, outras meio tardias, mas eu acredito que tudo foi se encaixando exatamente como deveria se encaixar. E eu acredito que hoje isso me trouxe muito clareza, principalmente do que eu não quero. Sim. Isso é uma coisa que eu falo muito. As pessoas focam muito no que elas querem. Mas o querer, ele pode mudar a todo momento. Sim. Agora, o que você não quer, fatalmente tem alguma coisa que te levou
a não querer. Entende? E o que você não quer mais pra você? Que você já viveu e... Profissionalmente falando assim, o que você não quer mais? Profissionalmente, neste momento, e acho que por um momento assim, bem longo... Tomara que pra sempre. Eu não quero que o meu tempo fique na mão de ninguém mais. Pai rico, pai pobre total. Porque eu acho que o nosso maior ativo, assim, o nosso maior ouro é o nosso tempo. Sim. E aí é meu tempo independente, assim. Se eu quiser trabalhar 10 horas por dia, que seja uma escolha minha. Né? Não uma escolha de um empregador. E uma coisa que eu sempre falo, gente, eu não demonizo o CLT, eu não enalteço o empreendedorismo, porque eu acho que cada escolha ela tem os seus desafios. Toda escolha tem os seus desafios. Empreender é muito difícil, você sabe disso. Sim. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E é o que eu falo. Cara, se o CLT, você tá bem com isso, você tá satisfeito com isso, tá tudo bem. A gente tem que parar de colocar regra na vida das pessoas. Né? Porque estabeleceu-se isso. Não, porque você tem que empreender, você tem... Tá, mas não é para todo mundo. A gente tá numa era, né? Que o empreendedorismo parece que virou a moda. Né? Hypou, né? Hypou. E aí agora... Você é muito descolado se você é empreendedor, né? E eu sou um defensor de empreendedorismo. Eu sou um que eu já falei que empreendedorismo é para todo mundo, que todo mundo deveria ser empreendedor. Eu já falei isso. Não é. Só que eu falava isso quando o empreendedorismo não era o que é hoje. Eu falava isso no sentido de assim, cara, abre os olhos porque ser CLT não é todas as maravilhas que todo mundo vende. Você é de São Paulo, certo? Sim. Aqui no ABC, onde a gente está, existe uma cultura muito grande de trabalhar em montadora. Sei lá, 99% dos meus amigos, o sonho de vida era o sonho dos pais que já vieram de montadora. Mas na capital é trabalhar em banco, né? Exato. Então lá, capital banco, aqui montadora. E quando eu defendia isso de que todo mundo tinha que empreender e tudo mais, era querendo meio que ser um ponto contra a questão de ter que trabalhar numa montadora, ou ter que trabalhar num banco. Só que aí o empreendedorismo, de repente, boom, veio rede social, todo mundo agora quer ser empreendedor. Aí eu mudei minha fala exatamente para a sua. Eu falo assim, cara, empreender não é para todo mundo e ser CLT tá tudo bem. Eu fui CLT, você foi CLT. Sim. Eu era feliz como CLT. O fato de eu querer empreender era pelo mesmo motivo que você. Quem lê Pai Rico, Pai Pobre sabe lá do quadrante do fluxo de caixa e você sabe que quem está ao lado direito do quadrante é quem está buscando liberdade de tempo e quem está ao lado esquerdo é quem está buscando liberdade financeira. A liberdade financeira, na minha visão, não adianta nada se você não tem liberdade de tempo. O que adianta você... Eu conheço um monte de amigos e um monte de clientes que são podres de rico, mas eles não podem sair da empresa porque a empresa depende dele. E aí o cara tá no terceiro casamento, os filhos já não querem mais falar com ele, porque os filhos, a ex-mulher... já estão fazendo a liberdade de tempo deles, que ele proporcionou, mas ele mesmo não consegue. O cara tem tanto de... como eu digo, é tão pobre que só tem dinheiro. Eu adoro essa frase. E então eu também fui empreender por conta da liberdade de tempo. Aí a minha pergunta para você em cima disso é... Você acredita, tirando a liberdade de tempo, que outros motivos você acredita que as pessoas hoje buscam tanto em empreender? Tirando a liberdade de tempo, porque assim, eu consigo identificar alguns que eu quero até te provocar para te dar umas ideias. Hoje eu tenho amigos que falam assim, cara, eu preciso empreender porque eu não aguento mais meu chefe. Eu preciso empreender porque eu quero ganhar mais dinheiro. Eu preciso empreender porque eu quero trabalhar menos. Aí dá vontade de falar, eu conto ou você conta, né? Então assim, são motivos que na minha cabeça, assim, são um pouco até infantis. Você pensa em algum outro? Esses você já ouviu, assim, até de mentoradas suas? Eu ouço, já ouvi muitos desses, mas eu acho que o motivo principal nos dias de hoje é o que as redes sociais vendem sobre o empreendedorismo. Porque é isso, né? Todo mundo lá, os big players, todo mundo vai lá e pinta um cenário lindo sobre o empreendedorismo. Tipo pica-pau, né? Carros, viagens, iates. E a galera compra. Só que assim, é muita gente... E o que eu penso? Eu e você, a gente teve que viver a trajetória do CLT pra gente se tornar o que a gente se tornou hoje. Inclusive, eu tentei empreender há 10 anos atrás. E não foi pra frente. Não deu certo. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Eu não tinha o preparo que eu tenho hoje. Então, eu acredito que empreender pode ser sim pra todo mundo. Só que a gente não pode pular etapas. Sim. E as redes sociais, ela tá incentivando a galera a pular etapas. Entende? Você precisa de um preparo, você precisa... O empreendedorismo no Brasil, ele é muito um empreendedorismo de necessidade. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil, porque aí você empreende só para pagar conta, só para sobreviver. E aí você não investe em conhecimento, você não consegue se aprimorar, porque você está tendo que ser equipe,
né? Fazer tudo ali do seu negócio. Então, assim, é um empreendedorismo sofrido. Por isso que eu falo, cara, a pessoa tá feliz no CLT, feliz, né? Tá recebendo ali o seu salário, deixa não a pessoa. Não quer se arriscar, né? Deixa a pessoa, não fica cagando. Desculpa, gente, eu falo palavrão. Não, mas aqui... Não fica cagando regra na vida das pessoas, cara. Se tá funcionando pra você, se você tá muito feliz no empreendedorismo, boa, segue sua trajetória. Agora deixa a pessoa também que quer viver a vida dela lá no CLT. E aquela pessoa que você vê que tem um puta potencial pro empreendedorismo, vai agregando da forma que você pode. Sim. E no momento certo ela vai tomar decisão. Porque cada um tem que fazer a sua escolha consciente do que é melhor pra ela. Sim. Não seguir o que estão falando na internet, do que, né, é melhor, é pior. Cara, não é. O nosso cenário ele é muito específico, o cenário brasileiro é muito específico. E aí a galera, os grandes gurus, né, eles ficam olhando para o mercado lá de fora e esquece. O Brasil é um país, uma economia emergente, é um outro cenário, a nossa educação é completamente diferente. A gente não tem educação financeira. Inclusive, você vê grandes empresários no Brasil quebrados. Você vê muita gente quebrada no Brasil. Sim. Que tá lá ostentando muita coisa no Instagram, a gente falou sobre isso. Sim. Ostentando muita coisa no Instagram e tá com a vida bancária lá na pessoa física quebrada. Né? Então, assim, é muita coisa na mentalidade das pessoas que precisa mudar antes de você decidir empreender. Eu acho que é um buraco muito mais embaixo. O empreendedorismo não é a salvação, o CLT também não é a salvação. A salvação é você mergulhar em você e entender ali quais os seus limites você consegue superar, o que você quer pra você, ter clareza do caminho que você quer seguir. Acho que é nessa linha. Caramba, que aula. Muito legal, muito profundo. É engraçado que você vai falando, vai me dando vários insights de conversa que eu tive, inclusive hoje, com algumas pessoas. E eu falei, cara, isso aqui poderia ter encaixado naquela conversa. Você tem essa mania também? Porque eu tenho essa mania de falar. Eu ouço uma coisa e falo, puta, eu devia ter falado isso naquela conversa que passou. É engraçado, né? Reviso. Você falou da sua trajetória, você falou da sua experiência em vendas, você falou que você agora está como mentora de vendas. E o que vem por aí? O que as pessoas que te seguem a partir de hoje, que muita gente vai seguir você aqui. Olha! O que vem aí? O que você está pensando pro seu futuro? Porque assim, ó, só para contextualizar. Eu gosto de chamar aqui, nesse podcast, por isso que eu te chamei, pessoas que estão na jornada e não pessoas que já... Porque hoje todo podcast que você consome é assim, a pessoa deu certo, ela vai lá falar o que ela fez para dar certo. Beleza. Eu acho que isso tem valor, eu consumo muito, eu acho bacana. Só que eu sempre senti falta de falar assim, cara, esse cara... Vou pegar um exemplo aleatório. Flávio Augusto, ele fala que quando ele estava na WhatsApp, ele fazia A, B, C, não sei o que... A minha vontade é assim, cara, eu queria ter conhecido ele nessa época. O que tá fazendo? Porque é diferente. Quando eu vou contar uma coisa que eu já conquistei, eu vou contar do ponto de vista de alguém que já conquistou. E quando você tá no meio da jornada ali, tentando conquistar com os desafios, os medos, os anseios, as dificuldades, os obstáculos, o que deveria estar passando na cabeça dele naquele momento? Será que é o mesmo que está passando na minha, que estou na jornada? Então, você como mentora de vendas, você já está como mentora há quase um ano, faz um pouco menos de um ano, vivenciando tudo que é bom, tudo que é desafiador nesse... O que você pensa para o seu futuro? Onde que você acredita que você vai estar? Porque já pensou se daqui 5 anos eu te chamo para esse podcast? Imagina que eu já ainda tenho esse podcast, que é meu contrato com ele ali é de 5 anos. Não, vai ter, assim, grande, enorme. E aí eu te chamo e você fala, Vini, lá naquele episódio eu falei que eu ia chegar aqui e hoje eu tô vindo aqui para falar que eu cheguei. Amanhã que top. Onde que é esse lugar? Vini, uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu estou como mentora há 8 meses, mas eu faço isso há 20 anos. Né? Eu não sou a pessoa que fez um cursinho lá da internet, fez uma faculdade, foi numa palestra e... eu sou especialista em vendas. Não, eu sou a pessoa que sentou o bumbum na cadeira e fez 100 ligações no dia. Né? Tomou muitos nãos, suou ali no dia 31 para bater muita meta. Então, o ser mentora é só a forma que eu estou externalizando esse conhecimento que eu agreguei nesses 20 anos de carreira. Mas o lugar que eu me vejo definitivamente daqui a uns anos é como líder dessa comunidade mesmo. De mulheres gigantes, de mulheres potentes, que estão colocando a voz delas no mundo, através do que elas escolheram para a vida delas, do negócio delas. Porque o negócio, no fim do dia, ele está impactando vidas. Né? Ele está transformando vidas. Elas contratam pessoas, elas estão sendo arrimo de família, muitas vezes delas, né? Tem muita mulher que às vezes é mãe solo, ou que mora sozinha e está ali com o negócio dela sobrevivendo sozinha. Então, eu me vejo como líder de uma comunidade dessa, assim, fortalecendo mais mulheres, porque, para mim, a minha missão é fortalecer mulheres. Eu trato o negócio das minhas mentoradas como se fosse o meu negócio. Quando elas me mandam, mentora, bati a meta, nossa!
Parece que, assim, foi o meu negócio que bateu a meta, sabe? Sim. E é isso que eu quero. Eu quero ver mulheres cada vez mais realizadas. E eu quero participar dessa jornada delas. Eu quero ser um agente ali, um dos agentes de transformação. Porque eu acho que nós somos o conjunto de todas as pessoas que passam pela nossa vida. Tem uma música do Emicida que eu gosto muito. E ele fala uma frase: a gente nasce sozinho e morre sozinho. Eu concordo até a página 5. Porque a gente só chega nos lugares que a gente quer chegar quando a nossa vida encontra a vida de pessoas que enxergam o nosso potencial, que enxergam ali uma oportunidade pra gente. Então, assim, tem muita gente muito boa em muitos lugares, mas essas pessoas, infelizmente, às vezes não cruzam aquela pessoa que vai dar a oportunidade. Sim. Então, assim, nós somos a soma de todas as pessoas que passam pela nossa vida. E eu quero ser essa pessoa. Daqui 5 anos, assim, de ter mulheres que falam: nossa, a Pamela passou pela minha vida e deixou isso daqui. Porque nós somos o que nós deixamos nas pessoas, né? Exatamente. Nós somos o que deixamos, não o que acumulamos, né? Exato. Que legal. Esse discurso seu foi inspirador. Obrigado. Faz eu refletir muito sobre o meu propósito. A gente conversou bastante aqui no off sobre propósito. Até com a minha esposa, Tayane. Amor, beijo, te amo. E eu vou te presentear agora com uma garrafa, ó, essa garrafa branca aí, adoro. da Venda Simples. Essa garrafa que é produzida pelo nosso patrocinador. E agora eu vou fazer um jabá deles aqui, porque eles estão comigo desde o início desse podcast. Eu tô falando da For Unique. A For Unique é a maior e melhor empresa de brindes corporativos de São Paulo. Ela atende todo o Brasil, inclusive fora do Brasil. Eu participei de uma reunião com eles há 2 semanas, como empresa dos Estados Unidos, que agora eles vão levar os brindes que são feitos no Brasil para todo mundo. A For Unique, ela faz todo tipo de brinde, então desde garrafas, aqui no nosso estúdio a gente tem, no nosso cenário aqui, cadernetas. Também vou te presentear com uma caderneta. Ai, adorei. Uma caderneta aqui, ó, do nosso podcast, feito pela For Unique. Eles são especialistas também na parte gráfica, então cadernetas, caixas, aí tudo que você imaginar de brinde, né? E o brinde, hoje, ele não é mais visto só como um presente, eu tô te presenteando. Mas hoje, para as empresas, o brinde é um diferencial competitivo, é uma forma de você trabalhar o branding. Tem muita empresa que nessa época aqui de janeiro, fevereiro, tá trabalhando muito a parte de onboarding. Novos funcionários chegando, aí você ganha aquele kitzinho bacana numa caixa, com squeeze, com caneta, com todo o material ali da empresa. Então, se você, empresário, quer trabalhar aí na parte de branding da sua marca, quer melhorar suas vendas através de brindes corporativos, o site e o Instagram da For Unique vai estar aqui, em qualquer lugar aqui dessa tela, aqui em cima, embaixo, não sei, o William que vai colocar na edição. Procurem lá o Caê ou a Nicole, eles são os sócios proprietários da empresa, eles vão estar aqui no podcast daqui a alguns episódios, e eles são pessoas sensacionais, fantásticas, são seres humanos abençoados, que hoje eu posso chamar de amigos, eles têm agregado muito na minha vida, não só com os produtos, mas a parceria, a resenha, porque a pessoa entra na nossa vida, fica, né? Então, queria que você depois desse o feedback, se você vai gostar da garrafinha. Não, essa garrafinha, ó, marca a temperatura aqui em cima. Eu vou usar porque eu sou a pessoa da garrafa. Né? Onde eu vou, eu ando com a minha garrafa. É isso, tem que se hidratar. Hidratada sempre, né? É isso, tá? E aproveitando também, vou falar da One Liberty, que virou nosso patrocinador no nosso último episódio. Eu fiquei de passar lá pra pegar o presente que eles fizeram pra você. Eu acabei de lembrar. Eu esqueci de trazer a camisa da For Unique, da One Liberty, que eles fizeram pra você, uma camisa exclusiva. Mas falando da One Liberty, a One Liberty, ela tem esse símbolo aqui, ó, ela que fez essa camisa que eu tô usando. Ela é uma empresa especializada em uniformes corporativos, principalmente camisa polo, camisa social. Hoje ela fornece para grandes empresas. Eu perguntei se eu podia até citar o nome, eles falaram que não, então não vou citar. Mas é uma grande empresa, por exemplo, automotiva, que faz carros de luxo, outra grande empresa do ramo pet, que faz ração para cachorro, outra grande empresa do ramo de bebidas, né, que tem um refrigerante vermelho que é muito vendido aí no mundo. Então são exemplos de clientes da One Liberty. Ela faz uniformes tanto para a parte produtiva da empresa, quanto para a parte administrativa, a parte externa. Eles atendem empresas no Porto de Santos. Enfim, é fantástico. Você, empresário também, que quer vestir a sua equipe de venda, a sua equipe interna, e quer colocar ali a sua marca, colocar o seu logotipo, colocar uma mensagem na roupa, fala com a One Liberty, procura o Gustavo e a Juliana, eles são sócios proprietários. Eles foram o casal que estiveram aqui no nosso último episódio 14, participaram aqui, falamos muito de Deus, família, trabalho, como que é empreender em casal, então assiste também. E fica aqui também, em algum lugar dessa tela, vai ter os contatos para você fazer aí uma cotação de uniformes corporativos para sua empresa. E é muito bom a gente ter parceiros, né? Muito. Eu fico muito feliz. A gente acabou de falar sobre isso, né? Sim. A gente não faz nada sozinho, essa é a verdade, né? Exatamente. O tempo todo tem
vidas passando pela nossa vida, que traz novos negócios, novas amizades e... E é maravilhoso a gente poder contribuir de alguma forma, né? Quando eu montei esse podcast, a ideia era eu destravar pra câmera. Eu montei com esse único intuito. Eu falei, cara, eu preciso gerar conteúdo na internet, eu não consigo falar com a câmera. Eu tinha uma dificuldade gigante. Não, e hoje faz com maestria, né? Cara, não sei. Não, olhando ali pra câmera, fazendo com maestria. Eu tô me aperfeiçoando, tenho estudado, o William tem me dado bons feedbacks, o William e a Caterine, que são aqui os produtores. E é muito legal hoje saber que tem pessoas que estão apostando no projeto e que estão sendo beneficiadas, né? A For Unique, por exemplo, a gente fechou um evento essa semana e eles vão ser um dos patrocinadores com os brindes, tudo. Tem vários clientes que estão procurando eles através do podcast. Então, obrigado For Unique, obrigado One Liberty aí, que são os patrocinadores. E outras empresas que quiserem patrocinar, estamos aceitando. É sempre bem-vindo, tá? Falando agora um pouco de amenidades. Bora. Já entendi onde você quer chegar. E o que um vendedor ou uma vendedora... Agora eu quero a sua visão de vendas, tá? Falando bem do tema aqui desse podcast. O que um vendedor e vendedora tem que ter de habilidade na sua cabeça, assim? Quais habilidades te ajudaram? A gente falou um pouquinho disso no carro, você me falou um pouco do brand, um pouco da oratória. Quais são as habilidades que na sua cabeça são imprescindíveis para alguém que é bom de vendas? Fora as habilidades básicas, que eu acho que é chover no molhado, né? A escuta ativa, isso é o básico. Nós somos old school, viemos daquela época que o vendedor falava muito. Sim. Hoje em dia o perfil de compra é completamente diferente. O cliente quer falar, ele quer se sentir ouvido. Mas, para mim, a habilidade que sempre foi uma marca minha registrada e que é a habilidade que eu acredito é a conexão. É você se conectar de forma genuína com o outro. Ter interesse pelo que o outro está te trazendo. E uma das coisas que me ajuda muito a ter conexão, a criar conexão, é ter repertório. Então, assim, é a gente sair da nossa bolha. Né? Então, por exemplo, não é porque eu sou mulher que eu não posso saber que o São Paulo deu uma surrinha no Corinthians esse fim de semana. Eu sou corintiano, pô, não vamos falar disso. Então, fiz de propósito, né? eu estudei. Ai, que bom. Então... Eu acredito muito nessa linha, você sair da sua bolha, você permear um pouco assuntos que... Você não precisa ser especialista. Eu sempre falo que eu tenho uma gambiarra comunicativa incrível. Você pode trazer qualquer assunto para a mesa que eu vou saber falar. Alguma coisa eu já ouvi a respeito, já li. Sou muito curiosa. Então, assim, eu leio bastante, eu participo de muita... Eu não tenho medo. Sim. Eu entro em muitas conversas, mesmo sem conhecer o tema, e eu gosto de ouvir. E, principalmente, eu ouço muito opiniões opostas à minha. Sim. Seja posicionamento político, seja o que for. Eu gosto muito de ouvir o outro lado, de entender o que o outro lado pensa. E eu concateno com o que eu penso. Eu falo, bom, será que nesse ponto aqui a gente converge? Será que eu não estou conseguindo enxergar isso da melhor forma? E quando eu me coloco nesse lugar, eu percebo que eu consigo me conectar com pessoas de várias tribos. E é muito engraçado, porque eu sou essa pessoa. Sim. Eu tenho conexão com pessoas, assim, de perfis muito diferentes. Muito diferentes. E eu acredito que todo vendedor que consegue sair da própria bolha e falar de temas que não sejam só sobre ele cria ganchos muito genuínos de se conectar com o outro. Então, por exemplo, eu falando com a sua esposa, Thay, maravilhosa. Thay, você é maravilhosa. Eu não tenho filhos. Mas eu consigo tranquilamente falar sobre criança com uma mãe. Porque eu tenho 6 afilhados. Bastante, né? Boa. Mas porque as minhas amigas têm filho, então eu gosto de ouvir quando elas me trazem alguma coisa. E isso me dá repertório para falar com mulheres que são mães. Sim. Né? Então, política. Sou uma especialista política? Não sou. Mas eu sou uma curiosa do tema. Então, eu posso sentar com uma pessoa de direita, uma pessoa de esquerda, uma pessoa do centrão. Vou saber conversar, vou saber ouvir. Né? E isso por todos os assuntos. Então, acho que quando você se coloca o tempo todo como aprendiz, acho que esse é o segredo. A gente se colocar como aprendiz. Porque isso gera conexão com o outro. Isso, primeiro, mostra que você está interessado pelo que o outro tem a dizer. E, segundo, vai te trazer conteúdo para você se conectar genuinamente com as pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Acho que conexão é o segredo. E, principalmente, na era de inteligência artificial. Se a gente não aprender a se conectar genuinamente com o ser humano, a inteligência... Eu ouvi uma frase que eu achei muito boa. A inteligência artificial vai substituir o ser humano em tudo, só não em uma coisa, na burrice.
Isso daí é o ser humano, ele é especialista. Mas ele é especialista nisso, quando ele acha que ele já sabe tudo, né? Sim. Quando ele acha que ele é o especialista, que ele é o melhor, que ele é o guru de tudo. Eu, enquanto mentora, eu sou uma pessoa que eu quero mentores do meu lado. Eu quero ter mentores, né? Porque eu não sei tudo. Poxa, eu tenho 38 anos. Tem gente que, né, já tem o dobro do que eu, já tem uma trajetória muito maior que a minha. Ou tem gente até que é mais nova do que eu e já viveu mais coisas do que eu. Sim. Num assunto específico. Num assunto específico, exato. Então, a gente tem que ser um livro em branco, assim, sempre pronto para receber alguma coisa nova, acredito. Essa habilidade de ser aprendiz é uma coisa que todo vendedor tem que ter. Ou vendedora. Precisa. Porque se a pessoa se colocar nessa posição de que ela já domina tudo, de que ela já sabe tudo, ela entra numa posição de arrogância que ela se blinda para conhecer o novo. Ainda mais nos tempos que a gente vive, as coisas estão mudando assim, ó. Não é mais de ano em ano, é a cada 6 meses. Sim. É uma velocidade violenta. E principalmente essa molecada que tá vindo. Se a gente se colocar nessa posição de que, moleque, você tem 20 anos, você não sabe o que você fala. Cara, eu, por exemplo, no digital, eu hoje tem big players que eu admiro que tem 10 anos a menos do que eu, que você olha e fala, meu Deus, de onde essa menina tirou tanto conhecimento? Mas porque eu não sou do digital. Sim. Né? Eu não nasci na era do digital. Então seria uma arrogância minha de falar, não, essa menina é 10 anos mais nova que eu, não vou ouvir o que essa menina tá falando. Sim. Então acho que é uma Não, e habilidade você falou essencial. uma palavra que eu gosto muito, eu repito ela acho que diariamente, que é a questão do repertório, né? Eu acho que o repertório, você tem várias maneiras de adquirir, você deu ótimos exemplos falando da convivência, de criar conexões, de poder ser curiosa e transitar em vários temas. E eu gosto muito de livros, eu gosto muito de podcast, de filmes e séries. Adoro. E eu queria saber de você, assim, um top 5 livros aí que você leu e que te ajudou e que você fala, cara, esses daqui... Porque pra quem gosta de ler é difícil fazer esses top 5, Nossa, né? é muito. Mas o que vier na cabeça, assim, fala assim, cara, esse livro eu gostei por causa disso, esse aqui por causa disso, que te ajudou, principalmente na sua carreira na área de vendas. Tá. Acho que, em primeiro lugar, pensando em vendas, como fazer amigos e influenciar pessoas, eu acho que é atemporal esse livro. Ele é atemporal porque ele vem muito desse lugar da conexão, do interesse genuíno. Então, eu gosto muito. O Poder do Subconsciente. Poder do Subconsciente, esse eu não li. Ele é muito bom. Ele é repetitivo, assim como do Napoleão Hill. Quem Pensa e Enriquece. Tá. Ele é meio Tem repetitivo. até aqui o Quem Pensa e Enriquece. Ele é repetitivo, mas a gente que já entende ali de desenvolvimento pessoal, a gente sabe o porquê tem que ser repetitivo, né? Sim, Porque o sim. nosso cérebro é difícil. É na repetição, É na na martelada. repetição, Então, o poder do subconsciente, ele é muito legal, principalmente pra gente mapear essas crenças, né? Quem vem de origem humilde, quem não tem Ressignificar, acesso. né? Quando a gente não tem acesso, é muito difícil. Você ouve muita coisa e você fala, ai, nossa, que besteira, que balela, tal. Então, acho que isso amplia muito a nossa visão das coisas. É um livro que hoje eu indico bastante pra muita gente. Essencialismo, que eu já tinha lido, já havia lido esse livro. Não reverberou na época. E eu estou lendo de novo, finalizei, na verdade. E é um livro incrível. Assim, a mensagem dele a mais poderosa é do poder do não. Para mim, é a mensagem mais poderosa que tem esse livro. Sim. Porque hoje em dia acho que a gente vive um mundo em que a gente quer dizer sim para tudo, né? Todas as oportunidades são valiosas. Sim. E quando a gente aprende a filtrar e entende a oportunidade que não faz sentido pra gente naquele momento, isso também torna a gente um empreendedor melhor. Sim, com certeza. Porque eu percebo isso na minha mentoria. As minhas mentoradas, elas querem estar em todos os lugares, fazer todos os projetos, querem... E não é bem assim que Sim. funciona. O essencialismo, deixa eu ver qual mais. Poder subconsciente, como fazer amigos. Como fazer amigos, influenciar pessoas. Cara, tem um que é mais voltado pra espiritualidade. Por favor. Você falou que ia entrar assim nisso. Não é religião, é espiritualidade. Que é Siddhartha, de Hermann Hesse. Não sei direito falar o nome dele, mas o nome do livro é Siddhartha. Não vou dar spoiler, Tá. mas É bom. É bom. Eu acho muito bom. Sim. Fala sobre essa questão energética. Ele fala sobre os questionamentos de propósito que a gente tem. Inclusive, deixa eu falar sobre o que eu Por acredito favor. que é propósito. Você falou no off aqui, pode falar. Eu acredito que banalizaram muito essa palavra, propósito, né? E eu acredito que se todo ser humano entendesse que o único propósito que a gente tem aqui é sair daqui melhor do que a gente chegou, acho que todos os negócios, todas as pessoas, tudo seria melhor. Sim.
Porque as pessoas ficam buscando propósito. Eu preciso ter um trabalho com propósito, preciso ter não sei o quê. Tem um propósito de ser alguém melhor. Porque isso vai reverberar em tudo. Né? Se você for um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, uma filha melhor, um amigo melhor, isso vai reverberar em tudo. Né? Eu tenho até uma frase que eu uso nas redes sociais, no Instagram, que eu vou pra academia e eu coloco lá 1% melhor. Aí eu leio um livro e escrevo 1% melhor. Que eu acredito muito nisso. Eu acho que se a gente todo dia melhorar um pouquinho, tem até um meme, né, que fala que é o superpoder de fazer um pouquinho todos os dias, que muita gente subestima isso, né? E eu acredito demais, eu concordo com você. Eu acho que esse é o propósito de todo mundo, assim. Ser melhor, cara. Não precisa ser melhor que ninguém, você precisa ser melhor que você. As pessoas ficam querendo florear. Romantizar. Falo que a pessoa romantiza muito. Né? O propósito, não sei o quê. Cara, não romantiza, seja melhor. Se você for um pouco melhor todos os dias, você já tá cumprindo o seu propósito. Eu acredito muito nisso. E aí, né, Mentora Autêntica que Sou, é um livro que me entrou na minha vida, assim, num momento muito delicado. Até comentei com você sobre isso, né? Eu vivi uma depressão em 2020. Tinha acabado de sair de um divórcio. Foi super difícil, pandemia. E aí eu esbarrei com um livro que, inclusive, depois virou uma tatuagem bem grande em mim, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Eu sei que livro que é. É pesado, né? É denso. É pesado. Ele é denso, é um livro bem denso. Você tem que estar muito no momento, assim, de introspecção, porque ele é muito simbólico. Então, você precisa entender muito do simbolismo que tá sendo tratado ali. Eu gosto muito, assim, para mulheres que estão nesse momento de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de querer encontrar essa força que tem dentro delas, né? Porque isso no homem é muito engraçado, que é identificado muito fácil, né? Nossa, que homem forte, que homem... E é exaltado, né? Agora, a mulher, infelizmente, nos dias de hoje, quando vem uma mulher forte, associam a coisas errôneas, né? Sim. Enfim, e o Mulheres que Correm com os Lobos, ele tem uma mensagem muito poderosa e eu gosto muito desse livro, foi transformador pra mim. Sensacional. É um livro muito bom. Você não é a primeira que nesse podcast fala desse livro. Você jura? Juro. Ai, que tudo. É um livro muito bom. Já ouvi isso de palestrante, já ouvi isso de pessoas aqui, já ouvi de amigas. Enfim, e séries, TV. Você gosta de TV? Gosta de assistir streaming? Olha, hoje eu assisto bem menos, porque eu tenho lido muito. Não vou dizer que é só livro de desenvolvimento pessoal, nada disso. Romance, eu tenho lido muito romance, assim, à noite, principalmente. Eu sou fã do Sidney Sheldon, por exemplo. Já li todos os livros do Sidney Sheldon. Eu tô viciada um pouco em Carla Madeira, que é uma escritora brasileira de romance. Eu li também da série da Colleen Hoover, acho que é Colleen Hoover o nome dela. É assim que acaba, é assim que começa. Essas coisinhas bem água com açúcar. Sim. Eu adoro. Mas eu assisto, eu gosto de streaming, gosto de... Filme, eu criei um hábito muito engraçado agora com filme. Eu olho, por exemplo, 2 horas, eu vejo lá, ótimo, vou dividir ele em 3 dias, 40 minutos. Caramba, você sistematizou o filme. Eu fiz dele uma minissérie. Mas é porque eu tenho um ritual, assim, tanto o da manhã quanto o da noite, e que é muito fácil, como eu moro sozinha, é muito fácil implementar e seguir, né? Sim. Então eu paro de mexer no meu celular ali por volta das 9, minha família já até sabe, mandar coisa pra mim depois das 9 da noite, dificilmente eu vou responder. Já deixo o celular não perturbe. E a TV também eu tento desligar, assim, 9h30. Não, mas eu gosto de perguntar da série, do filme, pra perguntar se tem alguma série ou filme que te marcou pra área de vendas. Porque tem muitos, né? Ai, tem muitos. Inclusive, eu fiz um post no meu Instagram. Eu coloquei lá filme e série pra área de vendas. Depois vou colocar, então, aqui na descrição esse post. Tá, pode pôr, que lá eu indiquei os 5 que eu mais gosto, que eu fiz uma curadoria. Legal. Tem o Joy, que é bem famoso. Sim, do escovão. Exatamente, esse daí mesmo. Esse é bom. Tem o da Madame... não vou lembrar o nome dela, que é em inglês. Mas é uma mulher também extremamente heróica lá dos Estados Unidos. Uma mulher preta, então a história dela é super legal. Eu sei qual que é a Violeta Davis lá, como é que é o nome? Não é com a Viola Davis. Viola Davis. Não é com a Viola, não. Não, é com aquela outra atriz também, que é maravilhosa. Enfim, é melhor ver os nomes lá pra gente não, né? E podcast, você gosta de algum além desse aqui? Amo. Esse aqui é tudo, né? Isso é maravilhoso. Gosto muito de podcast. Eu gosto muito dos que tratam de psicologia. Tem psicologia na prática. Eu gosto muito dos de besteira também. Gente, olha,
conteúdo, assim, eu falo que é conf, ele é muito bom para dar insight também, porque você tá com a sua cabeça livre e muitos insights que eu Mas tenho... o que é um conteúdo conf? Que não é para desenvolvimento pessoal. Por exemplo, tem um podcast que chama É Nóia Minha. Ela só fala besteira o podcast inteiro. Sim. Só que sai cada insight, às vezes eu tô ouvindo ela ali, me vem alguma coisa de vendas, pego meu celular, eu vou anotar, porque o seu cérebro, ele tá descomprimido ali, sabe? Você não tá com atenção naquilo. Eu concordo, eu nunca pensei nisso, mas agora que você falou, eu concordo tanto com isso. Sim, tem um livro, inclusive, que chama A Quietude é a Chave. Eu sei que livro que é, mas nunca li. É muito bom. Esse livro também é muito bom. E ele também fala bastante sobre essa questão do ócio, porque hoje em dia a gente perdeu muito ócio. Perdeu. Você tem que estar o tempo todo produzindo, o tempo todo estudando, o tempo todo... E as melhores ideias vêm numa caminhada... Numa noite deitado. Olhando pro nada. Inclusive é um exercício que eu faço hoje em dia, tá? Eu tiro 10 minutos do meu dia, coloco o celular no não perturbe e eu fico deitado olhando para o nada. Foi por causa desse livro que eu comecei a fazer isso. Caramba. E eu acho muito legal. E aí, ainda mais depois entendendo como o nosso cérebro funciona, hoje eu faço muito esse exercício de ter podcast só para descompressão Sim. e tal, porque vem realmente muito insight legal. Então, o É Nóia Minha é um podcast que eu gosto muito. Aí sobre finanças também, que é a minha forma de estudar. Não tive educação financeira como grande parte dos brasileiros, né? Então, eu ouço os sócios. Sim, Bruno Perini, Malu Perini. Eu gosto, assim, da forma que eles abordam, apesar até de posicionamento político diferente e tal, mas é isso. Eu gosto de acompanhar porque eu acho que é inteligente. É um podcast inteligente que traz o conteúdo que eu gosto ali. Que mais? Acho que esses são os que eu mais ouço, assim. A Nóia Minha, Psicologia na Prática e os Sócios. Acho que são os 3 que eu mais ouço. Não, isso que você falou anteriormente da descompressão do ócio e tal, cara, o Instagram, eu adoro o algoritmo do Instagram. Porque o meu só traz negócio e besteira. Eu tenho alguns amigos que eles me mandam, tipo, 15 Reels por dia de coisa muito besta. Mas, cara, eu adoro, porque às vezes eu tô numa reunião, eu vejo lá a notificação, aí eu levanto, aí tipo um cara caindo de uma moto e uma cena engraçada. Cara, aquilo ali me tira ali da pressão do dia, eu dou uma risada e depois eu volto pro foco. Então, cara, é maravilhoso isso. Eu nunca tinha conversado disso aqui, mas, pô, faz muito sentido você ter esse momento de descompressão. Eu acho que E é cada um importante. tem o seu, né? Eu gosto muito de rir. Eu sou um cara que, assim... Eu adoro. O meu riso é muito fácil. Eu adoro. Não, se você vê os memes que eu dou risada... Não, se você vê os meus... Pergunta pra minha esposa. Ela fala, como é que você ri disso? Eu tenho um Instagram que eu gosto, vou fazer até propaganda aqui, mas chama Gororoba Narrada. Você já viu? Não, isso não. Cara, ele fala das comidas que são feitas na Índia. Só que o cara faz toda uma narração. Eu vou começar a te mandar. Ele faz toda uma narração. Cara, mas eu passo mal de rir. Eu tenho que tirar o celular pra eu parar de rir. Eu gosto muito daqueles memes que pegam aquela coisa que só brasileiro faz. Sim. Então, é uma galera dançando, sabe? Aquelas danças. Que é coisa de brasileiro mesmo, que eu olho e falo, gente, o brasileiro, ele é muito feliz. Eu adoro pegadinha. Pegadinha eu não costumo ver. Cara, eu vi uma hoje, vou até contar aqui, que é muito engraçada, é bem rapidinha. O cara chega pra um desconhecido na praça, meu irmão, tudo bem? Você é desenrolado, hein? Não sei o que. O cara, tudo bem, tal. E ele, quer um gole de água? Aí o cara, quero, tá calor, né? Quero. O cara toma água. Aí ele fala assim, meu irmão, deixa eu desabafar um negócio com você. Eu tomei um chifre da minha mulher. Eu decidi me matar, mas eu não vou morrer sozinho, por isso eu coloquei veneno nessa água. Aí o cara, pelo amor de Deus, você tá maluco? Aquelas coisas bem lá no Nordeste e tal, daquele povo mais bem humildão. Cara, mas eu fiquei rindo desse meme. Falando, mano, quem que pensa em pôr veneno numa água e oferecer pro outro? Então esse tipo de coisa me tira do ar. Cara, e é importante, né? Porque senão você fica na pressão ali do dia o tempo inteiro. Você fica... É contraproducente. É contraproducente. Exatamente. Eu criei esse hábito, assim, quando eu tô na frente de algum problema que eu não tô vendo solução ali, que eu não tô encontrando uma saída, ou não tá vindo um insight, eu fecho, eu vou fazer outra coisa, eu coloco uma música. Sim. Que tipo de música você gosta? Eu tenho um gosto bem peculiar. Por favor. Eu sou fã de Racionais. Sim. Sim, eu sou alucinada pelo Racionais desde a adolescência. Então eu gosto muito de rap, eu ouço muito rap. Mas eu ouço muita MPB, antiga, nova MPB. E muito lo-fi, que é um estilo... Sim, eu também boto lo-fi pra trabalhar. Adoro lo-fi. Que é aquela musiquinha de banheiro de shopping. Né, que tira você do... Isso. E rockzinho mais leve, assim. Um rock mais leve eu gosto também. Eu sou bem eclética, na verdade. Eu sou roqueirão, né? Eu gosto muito de rock. 100% rock. Mas ultimamente eu tenho ouvido muita música gospel. Eu tenho ido muito pra igreja, com a família e tal. Meu pastor tem me indicado muita coisa, tudo.
tenho ouvido muita música MPB por causa dos meus pais que adoram, legal. e aí eu peguei esse gosto também. Então, pra trabalhar, ou eu tô ouvindo lo-fi, ou eu tô ouvindo MPB bem levezinha. Boa, boa. E música é muito bom, né? Eu brinco, porque assim, eu treino normalmente ouvindo Racionais, e aí Sim. depois eu vou pro yoga, né? Aí eu falo que é pra equilibrar, Tá né? certo. Porque o Racionais, ele traz ali a revolta com algumas coisas que eu tenho, Sim. né? Alguns questionamentos, e aí o yoga, ele dá aquela Equilíbrio. equilibrada, aquela acalmada na mulher. Caramba, você é bem 880 mesmo, né? Eu sou. Nossa senhora, Racionais pra yoga, Eu essa é falo nova. que eu sou um paradoxo ambulante, assim, né? Eu sou... Não se explica. Não. E eu queria ficar mais 2 horas com você aqui. Nossa, Vini, eu também tô adorando, cara. Mas passou o Tô adorando. tempo já rapidinho, já tem que encerrar. Ah, Vou deixar aqui já o convite pra você voltar numa próxima oportunidade. volto muito. Porque com todo faltou prazer. tanto assunto, agora tá me vindo tudo que a gente falou, tá faltando tanto assunto. A gente Vai nem, consolidando, nem né? falamos de brand, que eu queria que você falasse de brand. Ai, é verdade. Nem falamos de imagem pessoal, que eu queria que você falasse de imagem pessoal. Então vai ficar pro próximo. Tá bom. Então eu queria que você aproveitasse esse momento pra deixar a sua mensagem. Se quiser olhar pra câmera ou quiser falar comigo, Tá bom. deixar uma mensagem Eu positiva. sou de pessoas, né? Pra mim é difícil ficar aqui pra câmera. Então... Eu tô aqui, eu já volto pra cá. faça como você quiser, mas deixe a sua mensagem. As suas redes sociais vão estar aqui na descrição, Tá. mas se quiser falar também, seu momento. Tá bom. Bom, se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar pras pessoas, mulheres, empreendedoras, empreendedores também, homens também, mas tenham coragem. Tenham coragem de ser quem vocês são. Tenham coragem de fazer o que vocês acreditam, porque quando a gente faz o que a gente acredita, não tem como dar errado. Então, escolha o seu caminho e faça o que você acredita. Se errar, tá tudo bem. Erra rápido, conserta rápido e segue em frente. Mas tenham coragem de viver, porque a gente não sabe o tempo que a gente tem por aqui. E que o seu propósito seja ser alguém melhor, porque quando a gente é alguém melhor, a gente cumpre o nosso propósito aqui nessa terra. É isso. Show de bola. Caramba, que oratório, hein? Obrigada. Obrigado pela presença, tamo junto. Eu que agradeço. Espero numa próxima. E pra você que acompanhou esse podcast até o final, curta, comente, compartilhe, aproveite os cortes que vão estar no Instagram, que aqui já saiu bastante corte bom. Opa, coisa boa. E obrigado pela moral, a gente tá aqui nesse projeto querendo incentivar as pessoas a falarem sobre vendas, liderança e empreendedorismo, então eu vou estar sempre trazendo alguém melhor do que eu e que possa trazer uma mensagem positiva pra você, pra te ajudar a progredir, tá bom? Então é isso, obrigado e até a próxima. Valeu!